Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita, a supremacia do amor. Texto para análise. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 a 13. Dirigimos-nos à parte final do capítulo 13, desta belíssima poesia que Paulo escreve sobre o amor, sobre a caridade, sobre este sentimento que nos envolve e nos capacita para um melhor viver. As frases cadenciadas nos emocionam. São repetidas em músicas, em casamentos, em cerimônias. Raras vezes, porém, nos dispomos a estudá-las, a buscar o sentido dessas palavras para a nossa vida, para o nosso mundo interior. O estudo nos leva a outros patamares, mas ele não deve vir desacompanhado. Paulo bem o disse: sem amor, nada somos, nada seremos, tudo acaba, apenas o amor permanece. Assim, que esta parte final nos ensine, mas também consolide em nossa alma a firme crença de que é apenas no amor e através do amor que iremos triunfar enquanto humanidade. Iniciamos com o comentário de Emmanuel ao versículo 8. Do livro Ideal Espírita, a caridade nunca acaba, nunca falha. A caridade nunca falha. Paulo, 1 Coríntios 13, 8. Quem escolhe intenções elevadas no desempenho de sua atividade, jamais esbarra em fracasso. Quem perdoa de coração qualquer ofensa, não aloja o arrependimento no íntimo. Quem se vê incompreendido ao elaborar o ato digno, recebe em seu favor a compreensão da misericórdia de cima. Quem visa o interesse do próximo na obra em curso, somente descobre motivos para confiar no próprio êxito. Quem estuda para ajudar a outrem, com o facho do conhecimento, invariavelmente alcançará o aprendizado. Quem se sacrifica para minorar o sofrimento daqueles que lhe rodeiam a marcha, demanda novos domínios da felicidade essencial. Quem se esforça por viver o amor puro, sob qualquer aspecto, acerta sempre no instante de definição. Isso porque assevera o apóstolo aos irmãos de Corinto: a caridade nunca falha. Realmente, a caridade expressa a perfeição dentre as manifestações da criatura e dimana em seus fundamentos do amor infinito de Deus. Um ato de caridade traz em si a argamassa indestrutível da eterna perfeição, composta de sabedoria e justiça, trabalho e solidariedade, confiança e paz. O erro torna-se inexequível ao espírito quando o coração perdoa sem condições, estuda com dignidade ou trabalha desinteressadamente. Assim, a luz da caridade jamais se extingue. Onde surge, as controvérsias transformam-se em colóquios fraternais. A tristeza
rende-se à alegria. O desânimo perde razão de ser e as almas aceleram o voo na esteira evolutiva. Muitos aprendizes da verdade pesquisam sofregamente a fórmula ideal para a vitória na vida. No entanto, ela aí brilha à mão de qualquer um, estruturada na gradação infinita da caridade. Busquemos, pois, prosseguir sem falhas. Volta o olhar para o cosmo interior e procede à avaliação da própria conduta, segundo o câmbio único da virtude sublime, e estarás vivendo em ti mesmo a batalha sem derrotas, o itinerário sem desvio, a luta sem quedas e a luz sem sombras, sob o beneplácito daquele que é todo amor e toda justiça. Um comentário magnífico de Emmanuel que nos chama a refletir sobre todas as vezes em que fomos capazes de praticar o amor, a caridade, todas as vezes em que tivemos intenções elevadas, em que perdoamos, que fomos incompreendidos, que não pensamos em nosso interesse, mas no do outro. Não houve falha, houve acerto, e nossa alma se revigorou, tornou-se luz, ainda que pequenina luz. Algo de Deus se fez presente em nós e por nós, e não há no mundo satisfação maior que o encontro deste sentimento de amar desinteressadamente. Segundo Barclay, este trecho pode ser dividido em 3 partes distintas, a saber: 1. Sublinha sua permanência absoluta. Quando todas as coisas nas quais os homens se vangloriam e se orgulham tenham passado, o amor prevalecerá. Em um dos mais maravilhosos versos líricos das Escrituras, o Cântico dos Cânticos diz, capítulo 8, versículo 7, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. A única coisa inconquistável é o amor. Esta é uma das razões para crer na imortalidade. Quando se penetra no amor, chega à vida uma relação contra a qual os ataques do tempo estão inúteis e que transcende a morte. 2. Sublinha sua integridade absoluta. Como as coisas são, as vemos por reflexo nos espelhos, não face a face. Isso deve ter sido ainda mais sugestivo para os coríntios que para nós. Corinto era famosa pela manufatura de espelhos, mas o espelho moderno, tal como o conhecemos com seu reflexo perfeito, não surgiu até o século XIII. O espelho coríntio era feito de metal altamente brunido. O melhor deles dava um reflexo imperfeito. Sugeriu-se que o que significa esta frase é que vemos como se for através de uma janela feita de haste. Naqueles dias as janelas se faziam assim, e tudo o que se podia ver através delas era um contorno impreciso e escuro. Cabe esclarecer que os rabinos tinham uma declaração segundo a qual Moisés tinha visto a Deus através de uma destas janelas. Paulo sente que nesta vida só vemos os reflexos de Deus e permanecemos com muitas coisas que são um mistério e um enigma. Vemos esse reflexo no mundo de Deus, pois a obra das mãos de alguém nos diz algo sobre o trabalhador. Vemos esse reflexo no Evangelho e em Jesus Cristo. Embora em Cristo temos a revelação perfeita, nossas mentes só podem captá-lo em parte, devido ao fato de que o finito nunca pode abranger o infinito. Nosso conhecimento é ainda como o de um menino, mas o caminho do amor guiará a um dia em que no final o véu se correrá e veremos face a face, e conheceremos tal como somos conhecidos. Jamais poderemos chegar a esse dia sem amor, porque Deus é amor, e só aquele que ama pode ver a Deus. Por fim, o item 3 sublinha a supremacia absoluta.
A fé e a esperança são grandes, mas o amor o é ainda mais. A fé sem o amor é fria, e a esperança sem ele é horrenda. O amor é fogo que acende a fé, e a luz que torna a esperança em segurança. Não obstante termos experiências amorosas, desde a terna infância em que somos recebidos pelos nossos pais e, em geral, somos acolhidos como a mais importante conquista de suas vidas, são apenas experiências parciais, reflexos distorcidos de algo maior, mais belo, mas que ainda não somos capazes de captar. Paulo compreendia isso. Reconhecia no amor o nosso único caminho, no entanto, sabia que ainda estamos distantes de vivenciá-lo em sua plenitude. Eis a razão de nos esforçarmos, de avançarmos na direção de atos, de atitudes amorosas em relação aos que vivem próximos de nós. Ainda não somos capazes de reconhecer a dimensão deste sentimento em nós e na humanidade, mas chegará o tempo. Importante é observar que há uma estabilidade no amor, uma permanência que corre através dos séculos. A mesma mãe que se sacrificava por amor aos filhos, ainda hoje nos inspira, não obstante costumes e crenças tão diferentes. Gestos de amor não se apagam nem se modificam com o tempo. Emmanuel comenta sobre esta questão no livro Bênção de Paz. Progresso e amor. A caridade jamais acaba. 1 Coríntios 13:8. Mais atenção para os fenômenos da vida e verificaremos a instabilidade de todos os processos de aperfeiçoamento a que se lhe atrela o carro evolutivo, com exceção do amor, que lhe sustenta as bases eternas. Muitas vezes, afligem-se os cultivadores da fé perante os exotismos que surgem nos caminhos do povo, nos tempos de mais intensiva renovação. Obviamente, é preciso guardar a chama da confiança em Deus, com absoluta fidelidade às leis do bem eterno. A cavaleiro de quaisquer extravagâncias que alguém nos queira impingir, todavia, com a nossa lealdade ao Senhor é forçoso não conturbar a nossa tarefa com receios pueris. A caridade jamais acaba, asseverou o apóstolo Paulo, guiado pela inspiração divina. Remontemos ao passado e observaremos, com o apoio na história, que as definições propriamente humanas sofrem transformações incessantes. Leis terrestres, com raras exceções, são muito diferentes de século para século. A ciência é sempre clara no propósito de acertar, mas é um quadro de afirmações provisórias, lidando incessantemente a caminho de mais amplos contatos com os princípios que regem as atividades do universo. A cultura intelectual assemelha-se a largo movimento de ideais que procura esquecer a maior parte das concepções que valoriza ontem para lembrar o que precisa estudar hoje, de modo a atingir o que deve ser amanhã. A arte modifica-se de época para época. Progresso na essência é mudança com alicerces na experimentação. Tudo na superfície da vida é transformação permanente, mas por dentro dela vige o amor, invariável. Não te assustes assim diante das inovações que caracterizam o espírito humano, insatisfeito e irrequieto, até que obtenha a madureza necessária à frente do mundo e do universo. Cultiva o amor que constrói e ilumina na esfera de cada um de nós para a imortalidade, de vez que enquanto aparecem e desaparecem as inquietações humanas, a caridade jamais acaba. Por fim, cabe-nos observar que nossas virtudes não podem dissociar-se do amor, sob pena de se esvaziarem em si mesmas.
O amor é também o alicerce para a construção do bem em nós, o único alicerce seguro. Emmanuel comenta o último versículo do capítulo 13, comparando a caridade ao ar que respiramos. Livro Ceifa de Luz, lição Caridade do Entendimento. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Paulo, 1 Coríntios 13:13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto o ar é necessário ao equilíbrio da vida orgânica. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas, compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, auxiliando os outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à segurança de nossa marcha. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. Criador não dá cópias, e cada coração obedece a sistema particular de lutas evolutivas. Só o amor, desse modo, é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda, portanto, em todas as fases de teu caminho, a caridade, que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração em que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando sem reclamar é que permaneceremos felizes e valorosos na soberana ascensão para Deus. Deus nos fez únicos e em nossa jornada apenas o amor, a vivência amorosa é capaz de nos permitir uma aproximação ao outro, que é diferente de mim e me complementa, me ensina, me faz ir além do meu limitado universo. Nesta rede de entrelaçamentos, apenas o amor nos dá a segurança para construirmos essas ligações eternas que nos farão avançar. Como diz Emmanuel, só o amor, desse modo, é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Viemos do Pai, e a Ele tornaremos. O amor é a fonte de nossa vida e também do nosso destino. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.